Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo da lição de hoje, sexta-feira, concluindo a lição desta semana, uma lição linda, né? Mostrando o Senhor Jesus Cristo ali exortando, né, a igreja, a instituição religiosa do judaísmo, para que eles pudessem enxergar o poder de Deus que estava sendo manifestado através da sua pessoa, pregando palavras de salvação, fazendo muitos sinais e prodígios ali potentosos, né? Pessoas sendo curadas dos mais diversos males e, sobretudo, ouvindo uma liberdade libertadora, uma fé que trazia esperança, trazia consolo, trazia força e vigor, né, para continuar perseverando na verdade. Pois bem, hoje nós vamos examinar duas perguntas, a pergunta 11 e a pergunta 12. A pergunta 11 nos traz aqui o seguinte questionamento: que fez Jesus, já que veio para os seus e os seus estavam lhe expulsando, né? Como diz aquele verso, veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? A profecia bíblica de Isaías já dizia isso. Em João 10, versículo 40, diz assim: e retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde João Batista, né, batizava no princípio, e ali ficou. Veja aqui um ponto muito importante no exemplo da vida do evangelismo, né, de alguém que está numa missão de evangelizar, de ensinar, de resgatar, de redimir, é saber a hora de se retirar. Jesus Cristo já está se retirando aqui, pelo menos nas minhas contas aqui, eu não sei se é a quarta ou a quinta vez que ele se retira. A primeira vez, né, que ele se retira, né, é no capítulo 3, depois já conversa lá com Nicodemos, ele sai de Jerusalém e vai lá para Galileia, né? Ele passa, aí no capítulo 4 ele tem que passar por Samaria e tem aquele encontro. Aí ele se retira na festa da Páscoa, se retira na festa da dedicação, se retira quando cura lá no tanque de Betesda, se retira de novo quando cura o cego, e assim por diante. Cristo já está se retirando aqui, fala a verdade e se retira, né? E aqui ele vai, atravessa o Rio Jordão. Se ele estava aqui em Jerusalém e ele atravessa o Rio Jordão, ele vai para aquela região ali da Cisjordânia. Depois do Jordão havia uma cidade chamada Betânia. Na verdade, existia duas Betânias. Uma Betânia do lado de cá do Jordão, na região da Judéia, próxima a Jerusalém, e existia uma outra Betânia chamada de Betânia da além do Jordão, né? Que era outra Betânia, né? E essa Betânia, além do Jordão, que dali pegava o deserto da Cisjordânia, essa parte mais desértica, era a região onde João Batista batizava. Então, Cristo retira-se dali e vai para uma região justamente aonde onde é como se ele tivesse ali um pouco de sossego, né? Um pouco de sossego porque esses debates, esses confrontos que Cristo tinha com aquele povo, não era bom para ninguém, porque é uma verdadeira guerra. Guerra é bom para alguém? Guerra não é bom para nenhum lado. Se um lado vence o outro lado, se o lado vencedor vence porque matou 100 mil soldados do outro lado, como é que vai ficar a cabeça das pessoas que mataram 100 mil pessoas? A guerra não é bom para ninguém. Então, quando a Bíblia fala de um debate, inclusive a Bíblia diz que houve peleja no céu. Algumas versões falam batalha, né? Houve uma peleja no céu. Não é bom para ninguém. Quem ganha e quem perde, não é bom. Todo tipo de peleja não era para acontecer. Infelizmente, a peleja não vai cessar enquanto tiver pecado, enquanto tiver engano, enquanto a carne do homem pecaminosa estiver lhe trazendo cobiça e soberba ao coração, né? Então, esta batalha
não era bom nem para os líderes da seita dos fariseus, que enfrentava Jesus Cristo, porque o orgulho impedia deles ouvirem a verdade que era óbvia, né? E também não era bom para Cristo, né? Como ser humano, eu e você, chorava, sentia a pancada da dureza do coração, né? Oferecendo uma coisa muito boa e o povo não aceitava, né? É como você vai fazer o seguinte: você vê alguém doente sentado no meio-fio, doente ali, porque tem um monte de doença no corpo, porque fez escolhas erradas, né? Ele está ali sujo, ele está ali doente, ele só come comida industrializada, muito sal, muito açúcar, muita substância química, muito conservante, muito corante. Isso vai destruir o coração, destruir o fígado, destruir os rins, destruir o corpo todo. Não vai ter força, não vai ter vigor, não vai ter ânimo para nada, porque destruiu o corpo, está lá doente. Aí você chega para ele e fala assim: você quer uma ajuda? Você quer tomar um banho? Não, eu quero tomar banho não. Eu lhe dou o sabonete, o shampoo, não quero não, eu quero comida. Digo, tá certo, vou dar uma comida. Aí você tem frutas, alimento saudável, né? Frutas, legumes, uma alimentação, um feijãozinho, uma lentilhazinha cozido ali bem quentinho, o melhor alimento, cheio de verduras, né? Comida natural, né? A comida ali, um alimento todo sem conservante, sem corante, sem nada. Aí ele falou: não gosto dessa comida não. Compra ali uma Coca-Cola para mim e compra ali umas frituras ali, né, com excesso de sal, de óleo, de açúcar, né? De açúcares. Aí eu me sinto bem. Olha, para aquele que conhece, que está querendo dar saúde àquela pessoa, e eles estão querendo matar a fome com algo que vai lhe matar, não dá vontade de chorar, não. Não dá um desespero naquele que sabe como ajudar, que tem como ajudar, mas a pessoa do outro lado não quer ajuda. Olha, isso fazia muito mal a Jesus Cristo, não tenho dúvida disso. É por isso que ele chora lá quando vai ressuscitar Lázaro, é por isso que ele chora diante de Jerusalém, é por isso que ele às vezes levanta a voz e fala alto, porque o povo parece estar cego, o povo não oferecendo ajuda, o certo, e o povo tão escravizado naquele negócio que não consegue, não quer sair, né? Apresentando a verdade, o certo e tal. Cristo se retira aqui, vai para além do Jordão, né? Não só buscar outras pessoas que querem, mas também se refazer de tudo isso, né? E vai ficar um tempo ali, vai ficar um tempo. Nós também temos que ter essa mesma sabedoria. Quando você prega uma verdade para alguém que a pessoa está reticente, não quer aceitar, se retire, comece a orar por ele, para o Senhor tocar o coração de alguém. E aí, se o Senhor permitir uma nova oportunidade, se o Senhor disser para Cristo: sai daí de Betânia, meu filho, e volte lá para Jerusalém de novo, que tem mais uma missão lá. Aí Cristo vai lá e faz, como Cristo fazia com Paulo, fazia com Pedro, fazia com seus apóstolos no Novo Testamento, o tempo todo Cristo dizendo. Paulo falou: Senhor, tomei uma surra danada aqui em Jerusalém, estou todo quebrado, quase que morri, me jogaram numa encruzilhada ali, semi-morto, os irmãos me pegaram, cuidaram de mim, e agora eu vou para onde? Aí Jesus falou assim: convém que você permaneça em Jerusalém, porque tem muitas almas aí, minhas almas em Jerusalém, que precisam ouvir a sua voz. A minha voz através de você. Permaneça, ou seja, você vai apanhar mais um pouco, fica aí. Olha que coisa, né? Olha que maravilha. Então, é assim, meus amados. É assim. Então, nós temos que ter essa sabedoria. A sabedoria de Cristo. Vamos pedir a Deus, vamos pedir, né? Que o Senhor nos dê essa sabedoria para a gente saber quando se retirar. Continuando, amados, aqui, vamos para a 12ª pergunta, que nos traz aqui mais uma pergunta bem reflexiva, importante para a gente racionalizar o texto, meditar, refletir o dia inteiro nessa passagem, para que a gente, né, seja edificado e venha então o aprendizado espiritual. A pergunta nos diz assim: a perseguição dos líderes judeus através da terrível seita dos fariseus poderia parar a obra que Jesus veio fazer no poder de Deus? Será que essa perseguição, será que essa pressão toda, que essa covardia toda
dos líderes religiosos contra Jesus iria ser um problema para a continuidade da sua obra, será? Vamos ver aqui. João 10:41 diz assim: no verso anterior, no versículo 40, nós vimos que Jesus Cristo retirou-se após aquele confronto e foi para além do Jordão, né? Uma região onde João Batista batizava. Pois bem, agora no verso 41 diz assim: muitos foram ter com Jesus, com ele. Aonde? Lá, depois do Jordão, aquela região onde João batizava. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro. Olha que coisa linda. Os seus, os judeus da mesma tribo de Jesus Cristo, os líderes religiosos que tinham o maior nível de conhecimento cultural da letra morta, da mensagem das Escrituras Sagradas, né? Conhecimento da Escritura Sagrada, da Escritura, né? Da letra morta, que eram os homens mais preparados, entre aspas, teoricamente falando, deveria ser os mais preparados, não conseguiram identificar Jesus Cristo como o enviado de Deus, como Filho de Deus. Mas os simples, que não eram teólogos, não eram escritores de livros, não eram copistas de escrituras, não era classificado como doutor da lei, pessoas inteligentes, né? Pessoas que dedicaram uma parte da vida a estudar, porque os pais eram ricos e pagaram os seus estudos. Pessoas que não viviam em família rica, poderosa, que tinha muito dinheiro, muito recurso, muitos bens. Então essas pessoas simples, iam buscar Jesus Cristo onde ele estivesse. Muitas vezes Deus retira exatamente, né? É importante que se retirar exatamente para isso, para deixar bem claro o testemunho ali, que aqueles rejeitaram o conhecimento várias vezes. Várias vezes Cristo, arriscando a própria vida, entrou em Jerusalém para levar a verdade salvadora aos líderes judeus. Mas a liderança, né, ela estava muito apegada às tradições religiosas, ao seu cotidiano, às suas práticas, às suas amizades, tudo aquilo que era do seu interesse e que, entre aspas, poderia lhe causar um certo bem-estar. Estavam muito acomodados nessa vida, muito acomodado com essa vida de pecado, como se o céu fosse aqui, né? E aí, qualquer mensagem, qualquer exortação da parte de Deus, ou por meio de Cristo, ou por meio de qualquer profeta que eles mataram anteriormente, né? Por meio de qualquer um, que essas mensagens trouxessem algum desconforto à sua liderança, ao seu comando, ao seu nome, à sua suposta reputação, eles iam reagir. Eles iam reagiram contra Cristo, contra uma pessoa, contra a pessoa que eles nunca poderiam reagir. Tinha que aceitar, né? E então, os melhores rejeitaram a Cristo. E aí o povo mais simples, o povo mais pobre, o povo que não tinha o conhecimento teológico que eles tinham, iam atrás de Cristo onde ele estivesse. Veja que Deus enviou Jesus Cristo à casa dos líderes. Os líderes eram tão privilegiados que nem de casa, Jesus Cristo ia até eles pegar para ele lá. Agora os pobres que tinham menos recursos, aí Cristo se retirava para uma cidade distante e essas pessoas iam lá, né? E essas pessoas tinham discernimento de dizer: olha, nós não temos memória fraca não. A gente escutou o que João Batista disse desse homem. E tudo que João Batista disse dele é tudo verdade. Por que esse povo que não era teólogo enxergava isso com clareza e a liderança religiosa não conseguia enxergar aquilo que estava patente aos olhos de todo mundo? Por que eles não conseguiam? Justamente por tudo que eu falei no princípio. A liderança religiosa, que vive com muito dinheiro, com muita folga, com muito louvor, muita gente reconhecendo, muita gente bajulando, se acomoda com essa vida, deixa Mamon os abraçar, né? Começa a amar Mamon, aí já não aceita mais a repreensão de Deus, a exortação, se acha dono da verdade. Olha os perigos que a liderança
religiosa corre. E aí você encontra um bocado de membros despreparados, que por essas próprias religiões foram ensinados a ser cobiçadores, a serem gananciosos. Olha, traga sua oferta de 10 mil reais que o Senhor vai lhe dar 100 mil, né? Como se fosse um banco de investimento. Essa falsa teologia da prosperidade que esses homens cobiçosos e ladrões, né, têm tomado o dinheiro dos pobres aí, dos ignorantes, coitados, que não conhecem a Bíblia, né, pessoas honestas, mas despreparadas completamente e são enganadas. E então, essas pessoas também estão sendo ensinadas no mesmo espírito deles. Você vê a dificuldade, que é uma coisa que está sendo criada para a eternidade. A maldade querendo se estabelecer para sempre. A liderança de ontem, do passado, do tempo de Cristo, não é diferente da religião de hoje. Eu chego a dizer, tenho coragem de dizer, que os líderes de hoje fariam pior do que os líderes do tempo de Cristo. O líder do tempo de Cristo ainda tinha um certo pudor com as tradições, com as aparências, que chama isso de hipocrisia. É uma hipocrisia. Mas os de hoje, eles fazem escancaradamente. Eles fazem mesmo assim, é como se ele tivesse, eu vou humilhar o meu povo que me segue. Eles são assim tão ignorantes, que tudo que eu disser eles batem palma, tudo que eu disser para eles é verdade, porque eles não leem a Bíblia, eles não têm coragem de dizer a Bíblia. A gente colocou um medo na cabeça deles, implícito, fizemos uma lavagem cerebral, que eles entendem que não podem entender a Bíblia, só quem entende é a gente. Então vamos gravar uns vídeos aqui, dizendo o que a gente quer, lendo a Bíblia de um jeito e dizendo que é outra coisa, e esse povo da mente alienada vai dizer tudo. Veja como esses homens são maldosos, né? São maldosos. Um caráter, e quando você olha para a igreja de antigamente, a liderança que era assim, e você não consegue enxergar a igreja de hoje assim, obviamente o espírito da profecia, né, o espírito da palavra da verdade não está em você, se você pensa assim. Porque o texto é claro, o que foi é o que será. O que aconteceu no passado tornará a acontecer agora no presente e no futuro. Não existe nada de novo debaixo do céu. É o princípio da Bíblia que está sendo ensinado. Se nós perdermos isto de vista, a gente vai olhar para esses textos que a gente está lendo agora, em todo o livro de João, apenas uma história que aconteceu com Jesus lá no passado e que nunca mais vai se repetir. Jesus está morto, esse povo está morto, essa história morreu. Não, isso não foi escrito. Se fosse escrito para morrer, o Senhor tinha dado um jeito de a Bíblia se perder lá pela Idade Média. Outros livros teriam substituído no lugar dele. Esta palavra está vigente até hoje, e não tem no mundo quem consiga acabar com esta palavra, porque justamente esta palavra é para mim e para você hoje. A gente não pode ser cego, né? A gente não está apenas contando história do que aconteceu no passado. Essa história, mudando os personagens, ocorre comigo e com você, com todo mundo hoje. Abramos os nossos olhos. Não nos deixemos escravizar por ninguém, como diz o apóstolo, né? Não permita que ninguém faça presa sua, faça de você uma presa sua. Não seja prisioneiro de ninguém. Seja libertos por Cristo Jesus.